O que é o sinal dos últimos dias, ou fim dos tempos? A resposta da Bíblia. A Bíblia descreve a situação mundial, os acontecimentos e as atitudes que identificariam o final do atual sistema de coisas, ou o fim do mundo. Mateus 24:3. A Bíblia chama esse período de últimos dias e tempo do fim, ou fim dos tempos. 2 Timóteo 3:1 e Daniel 8:17-19. Quais são algumas profecias bíblicas sobre os últimos dias? A Bíblia fala sobre várias coisas que aconteceriam ao mesmo tempo e que seriam o sinal que identificaria os últimos dias. Veja alguns exemplos. Guerras em toda a terra. Jesus predisse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24:7. Apocalipse 6:4 também fala sobre um cavaleiro simbólico representando as guerras que iriam tirar a paz da terra. Fome. Jesus predisse: haverá falta de alimentos. Mateus 24:7. O livro de Apocalipse fala sobre outro cavaleiro simbólico que representa a fome que haveria em muitos lugares. Apocalipse 6:5 e 6. Grandes terremotos. Jesus disse que haveria terremotos um lugar após outro. Mateus 24:7. Os grandes terremotos que aconteceriam ao redor do mundo causariam sofrimento e mortes como nunca antes. Doenças. Jesus disse que haveria pestilências, ou epidemias de doenças terríveis. Lucas 21:11. Crimes. Embora o crime já exista por séculos, Jesus predisse que nos últimos dias haveria um aumento do que é contra a lei. Mateus 24:12. Destruição da terra. Apocalipse 11:18 predisse que os homens iriam arruinar a terra. Eles fariam isso de várias formas, não apenas por meio da violência e de ações erradas, mas também por causar danos ao meio ambiente. Atitudes cada vez piores. Em 2 Timóteo 3:1-4, a Bíblia disse como seriam as pessoas em geral. Os homens serão ingratos, desleais, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho. Isso chegaria a tal ponto que essa época poderia muito bem ser chamada de tempos críticos, difíceis de suportar. Enfraquecimento da família. Em 2 Timóteo 3:2 e 3, a Bíblia predisse que muitos seriam desnaturados, ou seja, não teriam amor pela família, e que os filhos seriam desobedientes aos pais. Cada vez menos amor a Deus. Jesus predisse: o amor da maioria esfriará. Mateus 24:12. Jesus quis dizer que a maioria das pessoas deixaria de amar a Deus. Da mesma forma, 2 Timóteo 3:4 diz que nos últimos dias as pessoas amariam os prazeres em vez de a Deus. Falsidade religiosa. Em 2 Timóteo 3:5, a Bíblia predisse que as pessoas serviriam a Deus apenas por aparência, mas, na verdade, não viveriam de acordo com o que ele diz que é certo. Entendimento cada vez mais claro de profecias bíblicas. O livro de Daniel predisse que no tempo do fim, muitas pessoas iriam conhecer cada vez mais as verdades bíblicas, o que inclui o entendimento correto dessas profecias. Daniel 12:4. Uma obra de pregação mundial. Jesus predisse: estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Mateus 24:14. Indiferença e zombaria cada vez mais comuns. Jesus disse que muitos não dariam atenção às provas claras de que o fim estaria se aproximando. E não só isso. 2 Pedro 3:3 e 4, predisse que algumas pessoas iriam rir dessas provas, dizendo que elas não significam nada. Cumprimento de todas as profecias. Jesus disse que todas essas profecias se cumpririam ao mesmo tempo nos últimos dias, e não só algumas delas, ou a maioria. Mateus 24:33. Estamos vivendo nos últimos dias? Sim. As condições mundiais e também cálculos baseados em profecias bíblicas indicam que os últimos dias começaram em 1914, o mesmo ano em que a Primeira Guerra Mundial começou. Assista ao vídeo O Mundo Mudou desde 1914 para entender como os acontecimentos mundiais mostram que estamos nos últimos dias.
Em 1914, o reino de Deus começou a governar no céu. Uma das primeiras coisas que esse reino fez foi expulsar do céu Satanás, o diabo e seus demônios, permitindo que eles agissem somente na terra. Podemos ver a influência de Satanás sobre a humanidade pelas atitudes ruins das pessoas e pelas coisas más que elas fazem. Isso tudo faz com que os últimos dias sejam tempos críticos, difíceis de suportar. 2 Timóteo 3:1. Muitos estão aflitos por causa desses tempos críticos. Eles se preocupam porque parece que as pessoas não conseguem mais viver em sociedade. Alguns até têm medo de que os humanos destruam uns aos outros. Por outro lado, existem pessoas que também estão aflitas por causa das condições mundiais, mas olham para o futuro com esperança. Elas têm certeza de que em breve o reino de Deus vai agir para acabar com os problemas do mundo. Elas esperam com paciência o tempo em que Deus vai cumprir suas promessas e encontram consolo nas palavras de Jesus: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Bom pessoal, espero que tenham gostado da mensagem bíblica. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seu like para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo, com mais uma mensagem de Deus.